Gabigol. Então, assim, o Rogério já deixou bem claro. Então, esses dois brigam por uma vaga. É muito difícil a possibilidade de eles jogarem juntos. Eu acho que ele pode fazer. E eu acho que ele faria também. Eu concordo que o Flamengo precisa de um sacode ali. Eu acho que os títulos do ano passado colocaram jogadores em um patamar ali, nesse outro patamar, nesse momento, está atrapalhando o Flamengo. Então, os caras se colocam quase à altura do clube, né? Então, assim, conquistas importantes, o torcedor colocou no pedestal por merecimento, pelo que foi oferecido e conquistado o ano passado, mas a vida segue. Você vai ser cobrado, como foi cobrado, o torcedor foi bater na porta ali do Ninho para dar uma cobrada. Se as coisas não melhorarem, vão cobrar novamente. Então, o jogador tem que entender, a história já está marcada, o nome dele já foi colocado, né, com conquistas importantes, mas a vida, ela tem que seguir e você tem que entregar ou parecido ou até mais do que foi entregue. E esses jogadores têm condições de fazer isso, precisam de um sacode ali, né? De alguém que fale que o clube é muito maior do que qualquer vaidade pessoal do atleta. Com relação ao Everton Ribeiro, eu acho que assim, não é fácil você trazer um jogador do quilate dele. Ele não vive um bom momento, mas todo mundo sabe o que o Everton pode entregar. Então, o Flamengo, o poder do Flamengo, eu não sei se é para uma negociação para o mundo árabe, quase que meio que a conta que eles querem. Porque depois você vende, eu não sei se você consegue no mercado buscar um jogador tão grande, porque ele é grande, pô, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador campeão. Se passa muito pelo quê? Everton, o que você quer de futuro, cara? Você acha que ainda tem espaço para você no Flamengo? Você tem margem para querer conquistar mais com essa camisa? Ou não? Já tá bom, você quer um mundo árabe, você quer tranquilidade para a família, e aí você tendo essa resposta dele, você pode buscar uma negociação ou não. Mas eu acho que é um jogador que pode entregar muito para o Flamengo ainda, não vive um bom momento, tem que ser cobrado por isso, mas todo mundo sabe da capacidade e tem que se entender o que ele quer, né? Se ele quer ainda se manter como esse jogador super competitivo e conquistar com a camisa do Flamengo, ou se já quer um pouco de paz com a família, porque o mundo árabe é isso, né? É cobrança zero, é você viver bem com a sua família, só que é você ficar esquecido, né? É você ganhar um dinheiro, esquecer o lado competitivo. Ele veio de lá, né, Fábio? Tem muito a entregar. Ele veio de lá, ele veio por isso, porque ele queria competir no Brasil. É isso aí, Pascoal. Então, eu acho que assim, tem seleção brasileira envolvida, tem uma série de fatores. O Flamengo é gigantesco, o Flamengo vai, né, começando a temporada, o Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro e vai querer mexer nas estruturas do dia a dia para continuar vencendo. Eu acho que o Everton é uma peça importante, eu acho que o torcedor o vê ainda como uma peça importante. A gente tem que saber o que ele pensa de futuro. Mas tem que funcionar, né? E eu noto uma certa recaída, não só no Flamengo, mas também no Gabigol. Recaída no sentido de que lembra da história do arame liso, do modo banana? Toda essa cobrança existia num tempo em que esses caras, eu digo a base desse grupo, porque é praticamente o mesmo grupo, a base desse grupo nem tinha tanta glória assim para sentar em cima. E o Flamengo já teve esse problema. Em relação ao Gabigol, o período Jesus, eu não estou falando nem da qualidade do jogo, eu estou falando do jeito que o Jesus conduzia as coisas. O período Jesus é uma exceção na carreira do Gabigol. Esse Gabigol voluntarioso, esse Gabigol que ajuda, era só com Jesus. Um pouco com o Cuca, talvez, vamos ter uma boa vontade aí, mas na Europa nunca foi isso. O Dorival, acho que também, né, professor? Antes de ir para a Europa, nunca foi isso. E na volta da Europa também não foi isso. Então estou chegando à conclusão de que o modus operandi do Jesus é que é uma ilha cercada desse modo banana por todos os lados, e não o contrário. Porque antes da chegada do Abel, o papo não era esse? Antes até do Jesus, antes da chegada do Abel, o papo não era esse? Não se falava que tinha que dar uma chacoalhada no elenco do Flamengo? Quer dizer, de repente voltou tudo isso? Então me parece que o buraco é mais embaixo, né? Até independentemente dessas glórias, que os caras não tem mais do que se vangloriar, não. Já tá fazendo tempo e tá pegando mal. Essas glórias aí estão depondo contra, Fábio. Não é mais a favor. Sim, exatamente. Contra, tá pesando. Exatamente, foi o que eu tentei colocar, professor. Sim, é lógico, porque você tem uma conquista, aquele momento foi muito importante, mas isso fica na história, né? O torcedor, depois de um tempo, ele não esquece, ele reconhece.
mas ele vai te cobrar, ele vai querer aquele mesmo futebol, aquela mesma entrega, aquela mesma dedicação, as conquistas. Então, isso acaba sendo um fator contrário, né, contra o atleta. Mas, assim, o que dá para se falar de Flamengo, o que eu falo do sacode em si, é porque o Flamengo tem muita qualidade, isso não dá para a gente negar. O Flamengo tem um time muito competitivo. O Flamengo não está competindo, mas o Flamengo tem um time competitivo. Eu acho que a diferença, o que aconteceu no Flamengo com relação ao Jesus, e o que a gente falou muito, é que o Jesus, ele conseguiu fazer os jogadores se sentirem muito importantes, né? Então, assim, eram insubstituíveis, eram 11 titulares absolutos. Os reservas se consideravam reservas. Os titulares eram titulares absolutos. E as responsabilidades eram dadas e eram cumpridas dentro do campo. Agora, depois da saída do Jesus, o que mudou no Flamengo, e eu como ex-atleta, a gente tem um pouco dessa sensibilidade, o que mudou é que com o Domi e o Rogério, esse leque de titulares, ele se abriu, e ele tem que se abrir. É lógico, você tem que ter um elenco capacitado para jogar, mas a história não mostrava isso. Então, assim, a gente sabe que o Gabigol ele tem um pouquinho de milindre, só que com o Jesus, a gente viu várias declarações. O Gabigol eu não mexo. O Gabigol pode estar bem, pode estar mal, que ele no último minuto ele vai fazer um gol e vai entregar uma vitória. Então o Gabigol se acostumou com isso. Quando o treinador entra um novo treinador e esse cara fala, não, você não está bem, eu te tiro com 50 minutos. Ah, você não está bem, eu te tiro com 70. Ah, você é o Everton Ribeiro, eu vou mexer em você, vou colocar o Vitinho, enfim, ou outro jogador. Então isso mexeu com o ambiente de trabalho. Mas os jogadores têm que entender que a fase de Jesus já passou. Ninguém pensa igual o Jesus. O Flamengo não pode ter só 11 titulares, tem que se abrir o leque realmente. Então, assim, é esse sacode que eu falo. Abre o olho. O que vocês conquistaram já está no passado. Foi bonito pra caramba, foi lindo, mas está no passado. Agora é uma nova vida, é uma nova realidade. São filosofias de trabalho diferentes e vocês têm que continuar entregando, coisa que o Flamengo, nesse ano, não está. Nem comparado, né? Não chega nem próximo daquilo que o Flamengo ofereceu. Mas às vezes, muitas vezes a gente fala... Não, professor, só uma coisa. Só uma coisinha. A gente leva... Fala, Pascoal. Não, só o seguinte, Pascoal, que eu ia perguntar para você isso daqui, ó. Às vezes a gente trata isso como uma acomodação, uma queda de rendimento relacionada a uma acomodação, porque muitas vezes a acomodação existe e a gente está cansado de ver. Só que será que com alguns jogadores não aconteceu eles terem jogado o máximo em 2019 e simplesmente não conseguirem render tudo o que renderam? Por exemplo, o Bruno Henrique. Não sei se o Bruno Henrique está simplesmente acomodado ou se ele jogou tanto em 2019 que ele não vai conseguir jogar tudo aquilo de novo e a gente está com a cobrança do Bruno Henrique naquele patamar. Pronto, era exatamente essa a minha questão com você e com os nossos companheiros. O Felipe Luiz parou de jogar na lateral esquerda? O William Arão parou de ser o volante que desarmava e aparecia na frente e era um terror quando ele vinha para a bola de cabeça? Dentro da grande área adversária. E o Gerson, a gente não fala mais do Gerson? O que aconteceu com o Gerson? O volante multifuncional, que aparecia como meia de ligação e ele criava jogadas para o Flamengo. Sem falar do Bruno Henrique, né? que foi falado agora. Sem falar do Gabigol, que a gente falou anteriormente. Então, esses caras, a gente às vezes foca no Gabigol, porque o gesto do Gabigol no final de semana não foi um gesto compreendido. Ele não se fez compreender. E o Rogério Ceni entendeu o que ele falou. Só que eu continuo sem entender. Fala com o treinador depois do jogo. Não precisa falar da piti depois de sentar no banco de reserva. Não precisa. Fábio Luciano tá aí, sabe disso. Chega no cara depois do jogo, ou um dia depois, porque depois do jogo é tenso, né? Depois do jogo, que perde é tenso. Vocês não sabem como é que é um vestiário depois do jogo que perde. É tenso, cara. O ambiente pode ser o pior, o jogo que achava que ia perder, mas é tenso. O ambiente é tenso. No outro dia, chega pro treinador e fala assim, ô Rogério, pô, eu não gosto de sair, cara. Me deixa até o final. Se você vai me botar, me deixa até o fim. Não me tira. Outra coisa, não botaram uma bola. Eu não consegui receber uma bola para eu dividir com o zagueiro. Para eu pegar na corrida, dividir a velocidade com o zagueiro. Ninguém lançou uma bola para mim. É só bola quebrada. Eu tenho que sair brigando com os caras.
E quem é que foi que disse? É coisa para ver depois, né, Pascoal? Isso. É coisa para ver depois. Resolvemos depois, perfeitamente, professor, exatamente isso. Um dia depois, porque teve tempo até para esse jogo de quinta-feira. Então, o momento não foi bom, então a gente está cobrando o Gabriel. A gente está falando do Gabriel, porque o passado do Gabriel também não é legal. Tira colete, joga no chão na Itália, não quer entrar porque o Perisic saiu, eu não vou entrar para jogar 5 minutos. Vocês estão lembrados disso? Então, o passado dele também não é legal. Então, passado condena. Mas não é só ele, né, Pascoal? Até porque é Flamengo. Sim, então, mas não é só também tem um monte de gente que não está jogando bem. Como então? Essa mas coisa como do o Bruno individual, falou, acho o Bruno que pesa falou, mesmo. será que o Bruno Henrique, por exemplo, ele não entregou o máximo que ele podia e agora ele não vai conseguir jogou mais a melhor temporada dele, isso é inegável. Então, mas não é só o Bruno, esse né? É um ponto. Você pega quase o time todo, então. Então, o que acontece? Será que todo mundo, será que os 11 titulares do Flamengo, eles conseguiram render o máximo que eles podiam e agora não vão conseguir entregar mais? Eu não consigo ver. Porque eles têm muita qualidade. E aí, foi Fábio, um mecanismo que se encaixou. Lógico que foi, mas são bons jogadores, né? São todos, né? O Flamengo não tem um jogador que tá mal. Não é o Gabigol, você tem todos eles, né? Você pode cobrar de todos eles o melhor rendimento. De todos eles. Claro que pode, claro que sim. Sim. Mas o problema maior é o coletivo. O time não tá na mesma vibe. Sim, é isso aí. O time estava na mesma rotação, na mesma vibe. Agora vamos supor que o Bruno Henrique não jogue tudo o que ele jogou no ano passado, e ele nunca jogou o que ele jogou no ano passado, nem nos anos anteriores. Esse é um ponto. Mas será que não dá para o Gabigol, por exemplo, recompor? A gente passou um ano aqui, ninguém falava que o Gabigol não recompunha. E o time funcionava. Sim. As infiltrações do Gerson. Quer dizer, subiu tudo isso. Sumiu o futebol dos dois meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Sumiu tudo de uma vez. Então me preocupa muito mais a falta do coletivo do que o eventual individual. Exatamente. É isso aí, professor. Exatamente isso. Por isso que eu falo dessa questão de o que o Fábio citou. O jogador, quando se acomoda com títulos e acaba não gostando, às vezes, de ter de participar um pouco mais depois de ter já trabalhado pelo ápice que ele conquistou. O cara tem que se manter num nível de rotação anual. Não existe no futebol uma meta alcançada e acabou a carreira. O futebol é cíclico, o cara tem que estar todo dia se renovando, todo dia trabalhando. Mas, ô Facincani, exato. Como é que você se contenta com um ano, uma temporada fantástica? Não é pouco se contentar com isso? Se você claro, é justamente isso que me chama a atenção. Não é? É justamente isso que me chama a atenção, Bruno, no Flamengo. Porque o que me parece que o Flamengo parou de jogar depois da final da Recopa, né? Da final da Recopa contra o Del Valle, que o Flamengo jogou um bolão, ganhou no Maracanã já em 2020 e dali sumiu. E, gente, tem uma outra temporada, é o que o Jorge Jesus tinha colocado pro pessoal lá, quando ele foi ao Catar no Mundial. Perdemos a final, mas vamos voltar aqui o ano que vem. Quero estar aqui de novo, quero jogar aqui de novo. E o cara tem que comprar essa ideia. Se ele se sente já, poxa, de novo, vai ter que passar por tudo isso, aí tem, é o que o Fábio falou, é o momento, às vezes, de você fazer uma leitura de elenco para ver quem tá interessado em toda hora se renovar, e quem está interessado em novos projetos. O cara que está interessado em novos projetos, um abraço. E não tem problema nenhum, Bruno. Isso. Não estou criticando o cara que não quer ter um novo ciclo no clube. O Rafinha fez isso, né, Felipe? O Rafinha, com a experiência dele, ele falou, o negócio é o seguinte, eu voltei para ver, eu voltei para vencer. Então fui campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de tudo. Agora eu vou para a Grécia, eu quero ir para um outro lugar, eu já conquistei, mas ele foi um cara honesto, né? Ele falou, não, já deu para mim aqui, eu não sei se eu tenho forças para entregar tudo que vai ser exigido e vou embora. Então é isso, o jogador tem que ser... O Pablo Mari não fez isso? E os dirigentes também, o Pablo também.